Bom dia, senhores. Espero que todos estejam bem, tá? Em casa, em segurança. Pra mim tá tudo tranquilo. Tá? Hoje eu vou ter que dar uma saída, vou doar sangue. Né? Os bancos de sangue estão muita gente precisando. Então eu vou sair de bicicleta e vou até lá no centro. É o seguinte, hoje nós vamos falar sobre as civilizações na América, a América pré-colombiana, né? Quais os povos que viviam aqui antes da chegada dos espanhóis e depois dos portugueses. Né? Principalmente três povos, né? Os maias, os astecas e os incas. A gente sabe da chegada dos espanhóis, né? Primeiro veio Colombo, que ficou ali chegou até a República Dominicana, depois teve um outro cara chamado Américo Vespucci que foi até um pouco a mais. Né? Esse Américo Vespucci é que vai acabar, num primeiro momento, ganhando a fama de descobridor, né? Porque quando ele chega no Golfo ali do México, encontra uma civilização abarrotada de ouro, né? Que eram os astecas, né? E acaba ganhando prestígio e dinheiro também. Né? Ele também era veneziano, assim como veneziano lá da Itália, o que hoje é Itália, assim como Colombo também era daquela região da Itália. Né? Quando eles chegaram aqui, acredita-se que a população das Américas chegava a 500 milhões de pessoas. Então, ao contrário do que se foi dito por muito tempo, não foi um descobrimento, foi um encontro de culturas, um encontro de povos, onde os espanhóis foram os conquistadores, né? Eles conquistaram esse território. Eles chegaram lá no final do século XV, né? E em 1492 Colombo e o continente e depois o Américo Vespucci vai ir até mais longe, né? E em 1507 esse território vai ser chamado de América, em homenagem ao Américo Vespucci. Né? O único local que vai ter uma homenagem a Colombo o país é a Colômbia, né? Colômbia de Colombo. Né? Assim como vocês já devem ter percebido, o outro país, Equador, é porque a linha do Equador passa por lá. Né? E aí vai ter a expressão, vamos criar a expressão de que aqui a América seria o novo mundo, enquanto o velho mundo seria a Europa e as áreas banhadas lá pelo mar Mediterrâneo. Né? Algumas pessoas vão criar a fantasia de que aqui era o paraíso, né? De Adão e Eva. Você tem ilustrações que mostram isso. Né? E por outro lado, outros já vão pensar que é um local de trevas, até porque as pessoas, muitos andavam nus, e a questão dos sacrifícios, que eram absurdos. Você podia matar os milhares numa guerra por causa de dinheiro, mas era um absurdo sacrificar pessoas para deuses. Eu não entendo muito isso. Para mim, todo tipo de morte não vale a pena. Nenhuma morte. Ninguém deve matar. Ninguém. Toda vida tem valor. E aí, o primeiro povo que a gente vai falar são os maias. Os maias, eles vão se fixar na península de Yucatán, que ele fica na Mesoamérica, entre hoje o atual México, sul do México, Guatemala, parte de El Salvador, Honduras e Belize. Os maias tinham uma agricultura, a base da vida deles era a agricultura. O auge do seu desenvolvimento vem do século IV depois de Cristo até o século X, sendo que eles começaram a surgir ali naquela região no ano 900 antes de Cristo. Né? Era uma sociedade hierarquizada, quer dizer, que tinha uma estrutura, uma pirâmide social, né? Em cima ficava lá o governante, que era visto como um deus. Tá? Assim embaixo você tinha os sacerdotes, chefes militares, tá? Que também muitas vezes que pertenciam também a essa nobreza e tinham um grande prestígio.
Tá? Embaixo ficavam escribas, escultores, pintores, que possuíam também um prestígio social, e na cabasta de baixo os artesãos, que eram os fabricantes de coisas, os artesãos que faziam artesanato, né? E os camponeses. Né? Os camponeses eram a maioria da população. Os governos eram passados de pai para filho, era hereditário. Os tributos eram pagos pelos trabalhadores por esses mais baixos. Essa nobreza ela não pagava imposto, eles pagavam com o que eles produziam. Tá? E eles desenvolveram muitas coisas, né? Eles desenvolveram uma argamassa que fazia com que juntasse as pedras. É como se fosse um cimento, tá? Que era muito rígido, tanto que as obras que eles construíram duram até hoje. As pirâmides, como você vai ver na página 274 dessa apostila, elas estão em excelente estado por causa dessas técnicas. Tá? E outra coisa era a medição de... Eles tinham um serviço... a astronomia deles, né? E se você vê o local de observação, ele lembra muito o observatório hoje, de hoje em dia. Né? Tinha aquela cúpula arredondada em cima, e eles calculavam quase de forma muito precisa a questão da duração dos anos, né? O que para a agricultura é maravilhoso, e para várias coisas também. Outro povo vai ser os astecas, né? Que eles vão se remanejar do norte, da América do Norte, lá pelo século XII depois de Cristo, e vão se fixar no início do século XIII, tá? Numa ilha do lago Texcoco, tá? Por volta de 1325. E por volta de 1325 eles vão fundar a cidade de Tenochtitlan. Tenochtitlan, hoje em dia, é a cidade do México. É sobre ela que foi fundada a cidade do México. Ele é uma sociedade guerreira, e por meio de guerra eles faziam as suas alianças e iam expandindo o seu território. Os soldados eles sempre estavam prontos para lutar, né? E eles vão... em 200 anos eles vão conquistar um grande território, acumular grande riqueza. Isso vai fazer com que quando os espanhóis cheguem, eles vão adorar o deus dele, no mito religioso, o deus Sol, né? Quetzalcoatl, ele vai criar o mundo, e depois, no final, ele volta pelo mar. Ele anda pelo mar e volta. Olha o que... Isso vai facilitar a dominação. Uma coincidência. Por onde os espanhóis voltam? Eles voltam pelo mar. E tinha uma lenda, tinha um vidente tinha visto lá uma previsão de futuro, que na época que os espanhóis chegaram, era a época que esse deus ia voltar. Está entendendo? E os deuses deles eram antropozoomórficos. Antropo é homem, zoo é animal, e mórfico, lembra do Power Ranger? Morfar é mudar de forma, né? O morfo é forma. Então os deuses deles tinham forma de homem, de animal, e tinham forma de homem e animal. E eles não conheciam o cavalo. Quando os espanhóis chegaram montados em cima do cavalo, eles pensavam que era um ser só. Tá entendendo? E eles vinham com aquelas armaduras que às vezes até brilhavam, né? Nessa coisa os caras acharam, não acharam, o imperador asteca teve certeza que aquela informação era de que o Deus estava voltando, tá? E eles praticamente se renderam, lutaram, mas sem força contra os espanhóis. E o número a diferença era absurda de pessoas, né? E também a uso da pólvora, o barulho, tudo isso assustou os caras, tá entendendo? E fez com que a dominação dos astecas fosse facilitada, tá? Tenochtitlan é um importante centro comercial, né? Eles vão comercializar
tanto com a América do Norte quanto com a América do Sul. Tá entendendo? Vão comprar produtos de diversas regiões e Tenochtitlan era o centro disso. Tá? Os potecas eram esses grandes comerciantes e que vão trazer essas mercadorias para lá, para Tenochtitlan. Na América do Sul, nos Andes, você tem uma outra civilização que vai ser a civilização Inca. Os Incas Inca era o líder, né, que era também um semideus. Né? Ele era filho desse deus Sol também, que tinha sido o primeiro da civilização, segundo o mito, o primeiro da civilização. A sociedade vai primeiro ser formada onde hoje já tem a cidade de Cusco, né? Lá na Cordilheira dos Andes, em meados do século XIII, tá? E eles vão também ser grandes comerciantes, grandes construtores, construindo estradas que vão se ligar até a América Central, tá? E vão comercializar, comprar produtos, para traçar contatos comerciais com os índios aqui do Brasil, lá na região amazônica, trazendo produtos de diversas regiões. O Inca era conhecido como filho do Sol, como eu falei para vocês. O Inca é o governante máximo, que também é quase uma divindade. E era uma sociedade também hierarquizada, né? Mas ficava primeiro filho do Sol, depois outros privilegiados, que eram os sacerdotes, chefes militares, juízes, administradores, contadores, que geralmente eram dessa nobreza, e abaixo deles ficavam os trabalhadores, como pedreiros, carpinteiros, agricultores e outros. Esses tinham que pagar imposto. Essa nobreza não paga. E com o que eles pagavam? Com mercadorias. Um elemento, eles vão desenvolver tinha uma corda, que tinham várias cordas e com amarraduras, que é o quipo. O quipo que era utilizado para fazer contagens ou então para guardar memória de história. Era uma forma que eles tinham desenvolvido para isso. Eles eram até bastante... era muito interessante. O que a gente não tem mais porque a nossa sociedade, a sociedade ocidental, olhava tudo que era diferente como menos importante. Entendeu? E aí a gente acabou perdendo parte da... Eles só guardavam aquilo que eles achavam que podia utilizar, como a tradição da mita, que toda a sociedade tinha que trabalhar um determinado tempo para o governo, para o Inca, tá entendendo? E os espanhóis vão utilizar essa lógica para fazer os caras trabalharem de graça para os espanhóis, né? E eles eram hábeis agricultores, eles faziam agricultura, como eles montavam em terra, em montanhas. Eles faziam agricultura em platôs, quer dizer, eles aplanavam até, colocavam uma muretinha, e aí depois faziam mais embaixo e faziam como se fosse uma escada. E isso é maravilhoso, porque evitava a erosão e aumentava a produtividade, e fazia com que a água descesse de forma mais no dia, na hora de chuva. Eles não impunham muita coisa para os povos dominados, tá? Eles eram bem até suaves com relação a isso, mas obrigavam que falassem a língua deles, o Quechua, e que adorassem o Deus Sol. Podiam ficar com os outros deuses, mas tinham que adorar o Deus Sol, tá? Então, como eu falei para vocês, tá? Então é isso, meus queridos. Até a próxima semana. Na próxima semana a gente vai falar sobre as populações nativas do Brasil, tá? Façam os exercícios. Um beijo e até lá.